Artlist.io. Oi, eu sou a Bruna. E eu sou a Priscila. E juntas somos o Pod Conexão. Essa é a primeira conexão com vocês de uma série incrível que nós iremos aqui conversar com vocês a partir de agora, para vocês que são empreendedores ou futuros empreendedores. Esse Pod Conexão foi feito para você. Nesse episódio e nos outros, abordaremos temas sobre a dor do empreendedor. Quando a gente fala de dor, a gente fala, ok, eu tenho uma dor, como que eu posso resolver? Então é isso que a gente vai trazer para vocês aqui, a nossa dor e soluções no empreendedorismo. Toda semana nós teremos novos episódios, então sempre vai ter aqui um convidado especial para que você tenha assim uma conexão com ele e ele também fale sobre a trajetória e também tentaremos ajudar você aí do outro lado. Vamos começar iniciando aqui, conhecendo as nossas duas maravilhosas hosters. E eu vou começar agora apresentando a Priscila. Priscila Leitão, engenheira, mestre em engenharia de processo, CEO da empresa Universo LP, que já está há mais de 5 anos no mercado em assessoria na área de meio ambiente, qualidade e segurança no trabalho. Atende clientes de Manaus e de todo o Brasil. Nesse meio tempo, abriu uma empresa de cursos que ajuda também empreendedores na área de QSMS. E vamos conhecer a Bruna Braga, dentista, implantodontista, Master em Empreendedores e pós-graduando em Gestão de Negócios pela BBI of Chicago, CEO da Clínica Odontológica Bruna Braga, que já está há mais de 5 anos no mercado odontológico e presta assessoria na área e cursos na área de harmonização. Vocês aí que estão querendo ficar lindas e maravilhosas, ela é a mulher. Atende pacientes de Manaus e do mundo todo. Nesse meio tempo já faturou muito aí. E atende na área mais nobre de Manaus. Vocês precisam fazer essa visita. Eu já fiz, já deixei todo o meu dinheiro lá. Gente, não é fácil. Vão lá, por favor. Então, vamos começar nosso primeiro episódio. Eu tô muito feliz mesmo, porque a gente tá começando esse podcast. É um sonho da gente, A gente tinha realmente esse planejamento, eu e a Priscila, e finalmente tiramos do papel. Conseguimos aí um tempinho na nossa agenda, no nosso trabalho, e deu super certo. Então, vamos começar agora com a Priscila. Vamos lá. Nesse primeiro episódio, gente, para vocês entenderem melhor, nós iremos falar um pouquinho da gente. Então, como é que iniciou a Priscila, como é que eu iniciei e como juntas, a gente chegou aí, graças a Deus, chegamos num faturamento que eu acho que todo mundo quer. E ela vai contar agora pra vocês como ela começou. Conta aí pra gente, Priscila. Eu era CLT, antes, na verdade, de ser CLT, eu entrei com 18 anos no Exército Brasileiro. Então, eu entrei numa parte como se fosse pública, Depois, quando eu entrei no Exército, era temporário. Eu saí e fui para a área do Distrito Industrial aqui de Manaus. Só que chegando lá, totalmente diferente do público, a parte privada, entrava praticamente 6 e saía às 17, às vezes tinha extra, então era muito pesado e eu não via, o dia passando, e isso me incomodava. E aí eu fiquei, nossa, eu preciso fazer algo de diferente para poder ver o céu aí, E aí, o que eu fiz? Eu sou engenheira e trabalho na área de auditoria, então eu comecei a auditar alguns fornecedores, e aí comecei a deixar o meu cartão, E aí eu fui deixando o meu cartão, e aí passou um tempo, eu ganhei como melhor funcionária do mês nessa empresa, e no outro mês, simplesmente, meu chefe chegou e falou, você está demitida por baixa performance. Aí eu falei, como assim, Baixa performance? E aí eu já tinha dado o meu melhor, então eu entendi realmente que a gente tem que procurar nossas melhoras, E quando a gente trabalha para os outros, às vezes nunca está o suficiente, Então, por isso eu resolvi empreender. E quando foi assim que foi a virada realmente de chave, que tu percebeu que falou, agora eu preciso ser a minha própria chefe? Porque a gente trabalhar para os outros é uma coisa, Ainda mais, quando o chefe é bacana, até vai.
Mas quando não é, como é que foi, assim, que você teve essa virada? Na verdade, eu vim de família de empreendedores, né? Minha inspiração de empreendedorismo é minha avó. Minha mãe também é empreendedora. E aí, não tinha como fugir, né? Eu tentei ir para outras áreas, tentei fazer concurso, tentei ser CLT. Então, tudo me puxava para o empreendedorismo. Quando eu saí da empresa, eu fiquei, nossa, ou eu vou procurar um outro trabalho ou eu vou empreender. E eu já tinha alguns clientes quando eu saí. E começou a aparecer mais. Eu falei, eu vou ficar por aqui. Mas nessa época, no caso, o teu marketing, né? Porque a gente acaba tendo marketing ali. Inclusive, hoje em dia, todo empreendedor, ele precisa ter um marketing super aflorado. É uma coisa que não tem como. Antigamente a gente falava era boca a boca. Hoje ainda tem um pouquinho. Mas todo empreendedor de sucesso, você pode observar, precisa ter uma organização de marketing, né? De ter ali um Instagram ou alguma outra rede social, algo do gênero, mas precisa ter. Nessa época, tu fazia algum tipo de marketing, algo do gênero? Não, eu era um marketing boca a boca. Quando eu comecei, faz uns 6 anos atrás, o Instagram não estava tão forte, né? Naquela época ainda era o Facebook, um pouquinho saindo ali do Orkut, né? Não lembro. Mas é muito boca a boca. Então, eu fazia um serviço bom, né? E as pessoas me chamando. O que eu comecei a fazer? Eu levava o banner, né? E ia me vendendo nas empresas. Eu falei, eu posso fazer uma palestra aí ou algo gratuito? E as pessoas iam aceitando. Quando viam o meu trabalho, me chamavam para outras coisas. Foi assim que eu comecei. Interessante. E nessa época, quando você começou, na tua gestão, como é que foi, na verdade, que tu começou a tua empresa? Foi depois tu abriu um CNPJ? Porque todo CNPJ por trás tem um CPF, né? Então, como é que começou isso? Como eu falei para vocês, eu vim de uma família de empreendedores. Minha mãe é contadora, né? Então não tinha como não abrir uma empresa. Eu comecei usando a empresa dela, coloquei uns canais ali, aí ela falou, minha filha, não é assim, você tem que pagar impostos. E aí, eu falei, então ok, mãe, vamos abrir minha empresa, vamos fazer uma empresa. E aí, eu montei minha empresa no primeiro ano, eu faturava R$1.000 mensal, então eu faturava praticamente um salário mínimo. E eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, eu não vou ser empresária para estar ganhando salário mínimo, eu prefiro estar empregada ali. E aí foi quando deu minha virada de chave, realmente. Sim. Depois de um ano trabalhando, e aí foi como eu entrei na área do marketing, eu fiz o meu perfil da empresa profissional. Eu já comecei a entrar, mas quando eu comecei eu era sozinha, né? Então foi um pouco mais difícil por causa disso. Entendi. E quando é que tu percebeu que a tua empresa realmente engrenou, assim, que deu... A minha empresa começou a engrenar depois de uns 3 anos. Por isso que eu falo para vocês, a persistência, essa palavra, as pessoas sempre... Quem é empreendedor ficava, meu Deus, todo mundo fala isso. Persistência, persista. E é verdade. Eu acho que se eu tivesse desistido, né, no terceiro ano, eu realmente não estaria onde eu estou hoje. Eu não estou nem na metade onde eu gostaria de estar. Mas o meu faturamento triplicou. Na verdade, quando eu entrei na questão do marketing, eu comecei a entender como se vende, como ser vendedora ali e ter pessoas, porque o empreendedorismo, a gente precisa ter pessoas para crescer. Certo. E qual foi, assim, a tua maior dificuldade naquela época, assim? Eu sei que tu já me falou, mas a pessoa não sabe, então, qual foi a tua maior dificuldade, assim, que tu olhou, assim, e tu falou, meu Deus... Acho que a minha maior dificuldade mesmo foi o financeiro, né? Tanto separar o CPF, que nem você falou, do jurídico. Enquanto eu não fiz isso, eu ficava roubando minha própria empresa. Pode cortar isso daí, por favor. Mas aí eu aprendi a investir, né? Ter questão de investimento é muito importante, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa, o dinheiro é do CNPJ. Hoje eu já tenho um Prolabore, né, onde eu ganho meu salário. Quando eu falo para as pessoas, você ganha tanto. Eu falei, gente, não ganho tanto. Quem ganha é a empresa e eu tenho um salário, tá? Na minha empresa. Eu tô esperando cair na conta esse valor. Então, é muito diferente. Então, quando a gente realmente amadurece, vira empresário, porque tem uma diferença de empreendedor para empresária, né? Eu já me considero que eu já virei empresária.
Já levei uns processos, funcionário já pediu para sair. Então, todas as coisas ruins realmente que acontecem na vida do empresário. Eu até fiz um post no Instagram sobre isso. Se você já investiu vendeu tudo para investir na sua empresa, você já é um empresário, né? Então, eu tenho certeza que você também fez isso, né, Bruna? Sim, né? Inclusive, eu estava conversando com meu marido um dia desses que falando sobre empreendedorismo e tudo mais, ele também tem a empresa dele. Conversamos o seguinte: todo empresário de sucesso, se você tem que levar um processo. Se tu ainda não levou um processo de alguma coisa, é porque você ainda não chegou. Não é um empresário. Porque quando você é um empresário de sucesso, as pessoas se incomodam ou acham que você é ali suficiente para que você leve um processo legal. E todo empresário que eu conheço, assim, de sucesso, que tá, ou então tá no meio do caminho, tá indo, já levou um processo na vida e já passou por esse perrengue também. E sabe o que foi que uniu a gente, nós duas, eu e a Bruna? Foi o processo. Exatamente. Não nos processamos, mas eu fui na consulta com a Bruna, ela falou, nossa, estou passando por isso com um funcionário, e aí eu falei, eu também estou passando, e a gente se agarrou ali e falou, nossa, não é fácil. Então, encontrar esse apoio, né, na vida do empreendedor. Eu não tenho sócia, a Bruna também não. É muito difícil, então, ter essa comunidade que a gente chama de empreendedorismo maravilhoso. Eu cheguei lá, vi que não era só eu que estava passando por isso, né? Então, eu me senti mais aliviada, né, Bruna? Com certeza. E é muito bom, né, quando a gente tem, assim, um apoio, principalmente nessa área que é muito ampla e muitas das vezes a gente se sente sozinho. E vamos lá, né? Não falar só de mim, porque existe essa maravilhosa aqui. Me fala um pouquinho, Bruna, como que tu começou a empreender? Na verdade, meus pais são empresários, né? E eu cresci ali respirando o empreendedorismo. Mas, na verdade, o que eu comecei a prestar atenção foi na faculdade mesmo. Na época da faculdade, que todo mundo estava ali só estudando, mas ninguém prestava atenção, na verdade, como é que seria o depois. Quando sai da faculdade, o que vai fazer. Então, todo mundo deixa para pensar dessa forma quando finaliza. E agora, o que eu vou fazer? E eu não, eu já estava pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Isso já tinha 2 anos. Para finalizar a faculdade. Eu tentei antecipar meu TCC na época, consegui. E no último ano, enquanto estava todo mundo lá se acabando de estudar, desesperado por causa do TCC, eu já tinha finalizado, eu defendi meu TCC e comecei a fazer curso. Na época, eu pedi de presente, né? Para quem queria me dar um presente, alguma coisa, eu falava, eu quero curso. E comecei a fazer vários cursos. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha uma carga um pouco maior, já pensando que depois eu iria ter meu próprio consultório, então eu queria oferecer algo melhor para os meus pacientes e queria tudo isso. Só que eu não imaginava que ia ser tão rápido, né, nesse processo. Quando eu terminei, trabalhei numa popular. Quem é dentista aí sabe, né, a gente não pode falar muito, mas não é legal. E foi aí que deu a virada. Eu falei, eu não quero trabalhar assim, não é o tipo de trabalho que eu quero fazer e não quero também oferecer para as outras pessoas, porque eu acho que não somente para dentista, mas eu acho que para qualquer área, qualquer empresário, a gente tem que pensar em fazer para os outros o que a gente quer que façam com a gente. Quando você começa a entender isso, você consegue entregar um trabalho de qualidade, você consegue entregar uma coisa boa e automaticamente as pessoas começam a te vender. Isso aí também é uma forma de marketing, né? E também, claro, ser correto. E as pessoas falam muito do básico, né? Que o básico, as pessoas sempre falam, arroz com feijão vende, né? Se você, sim, hoje, eu sou serviço, a Bruna também, né, é serviço, e a gente sabe o quanto que atender com qualidade, né, é essencial. Já muda a chave na parte do empreendedorismo. E isso é o básico, gente. Você que está querendo empreender aí, a educação, ela vem em primeiro lugar. O bom dia, o boa tarde. O boa noite. O boa noite. Tudo bem com você? O pós-venda com o seu cliente. Como é que você tá? Você gostou do meu produto? Tem algo para fazer? Né? Isso a Bruna também, ela faz excelente. Né? Assim como eu, a gente tem isso em comum.
que é a questão da educação, do fazer o básico que vende, o que a gente fala que é o arroz com feijão, né, É o Bruna? básico, o básico funciona. E aí, nesse meio tempo, eu tinha uma pessoa que me chamou para fazer uma sociedade num consultório. E, gente, eu não tinha zero, assim, eu tava, na verdade, não tinha pacientes, não tinha nada, não tinha cartela, né, como falam aí de dentista. E eu fui na cara e na coragem, na cara e na coragem. Na época, meu marido, que hoje, na época era meu namorado, né, ele hoje é meu marido, ele me apoiou muito nisso, tanto os meus pais, mas ele principalmente porque foi ele que investiu, na verdade, na época. E fiz uma sociedade ali num consultório e comecei a atender. Foi aí que entrou o marketing, que eu comecei a fazer marketing. Gente, eu era assim, zero. Uma vergonha de aparecer, mas ou eu aparecia ou eu ia ficar para trás. Eu falava, não vou ficar para trás de jeito nenhum. E comecei a fazer o Instagram, pelo Instagram, né? No caso, na época. Comecei a fazer, tinha panfleto, tinha tudo, mas eu comecei a crescer mesmo, como você mesmo falou, depois, assim, de um ano e meio, que realmente comecei a aprender. Uma coisa que também eu presto atenção, e eu tenho tudo anotado, que eu sou bem organizada. Virginiana. Virginiana, né, amores? Eu sou virginiana. Meu marido também, engenheiros são assim, são muito organizados. Então, eu tenho tudo anotadinho desde o primeiro paciente. Eu nunca me esqueço que um dos meus primeiros pacientes foi justamente o curso que eu fiz na época da faculdade. E que era lentes de contato, né? Lente de contato em porcelana, aqueles dentes de sorrisão bonito. Foi justamente o meu primeiro paciente. Eu falei, meu Deus, eu tô rica. E nem sabia que tinha... É diferente, faturamento, de lucro, enfim, de gestão, né? E é até interessante você falar a questão da captação de clientes, que eu acho que é uma das maiores dores. Como a gente está falando de dor aqui no nosso podcast, é a dor quando a gente começa, é captar clientes, né? Acho que não só quando a gente começa, né, Bruno? Acho que durante todo o processo, todo o processo. Para conseguir paciente, no meu caso, olha, difícil. Até porque, hoje em dia, as pessoas, quando querem ao dentista, quando querem ao médico, o que elas normalmente fazem? Elas normalmente perguntam de alguém, você conhece algum médico, algum dentista, tô a fim de ir no médico ou dentista? A pessoa ela fala bem assim, doutora Bruna Braga. Aí o que ela vai fazer? Ela vai direto pro Instagram. O Instagram é o teu portfólio. Como é que na época eu iria ter um Instagram preenchido se eu não atendia muita gente? Aí já começou a primeira dor, no caso, que eu tive na época. Mas aí eu não desisti. Comecei a atender, comecei a postava bastante. Porque o Instagram hoje, ele é um portfólio, ele é aquela tua revista ali. Então, todo mundo que for, antes de chegar lá contigo, ele normalmente vai lá no teu Instagram e dá uma olhada, uma fuçada, uma stalkeada, dá tudo pra ver se você tem ali também, né, uma conexão. Que é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui. Se tem uma conexão, vai nos stories, vê se dá bem com aquilo que ela vê. E a partir disso é que ela vai contigo. Então, graças ao bom Deus, por eu não ter desistido, muita gente chegou comigo por causa do Instagram. 95% na época era por causa do Instagram. E porque se sentia conectado comigo pelo que eu falava, mas não pelo que eu postava. Porque eu já não tinha muito conteúdo, né? Para poder oferecer. E depois, aí foi subindo e quando você começa a atender muito, você começa a se enrolar com a gestão, que é aquilo ali que tu até falou, né, do salário, que uma coisa que eu falo também para algumas pessoas quando vem conversar comigo sobre consultório. Você que é dentista, agora vou até olhar pra cá. Você que é dentista, que você tem o seu consultório que só tem uma cadeira, você também é uma empresa. Então não adianta você achar que você não é uma empresa, você é. Você é uma empresa. Ou você paga luz, você paga material, você vai pagar água, você vai pagar aluguel se você estiver num local. Então, tudo isso acaba sendo uma empresa. Você tem ali um CNPJ. Então, não deixe para depois, não finja que não existe, porque existe e lá na frente isso vai te prejudicar. E fora os impostos, né? Que são milhões aí de impostos. Até falei para a Bruna,
um dentista que minha mãe foi e minha mãe é contadora, né? E aí tudo ela declara no imposto de renda, saúde, né? Declarada no imposto de renda. Aí ela falou bem assim, nossa, foi na dentista, ela falou, você pode me dar o recibo? A dentista, não tem como lhe dar o recibo, eu não dou recibo. Ela falou, como você não dá recibo, né? Aí ela falou, é porque eu vou declarar no meu imposto. Aí ela falou que não, minha mãe ficou super chateada, porque querendo ou não, gente, isso é sonegação de imposto, né? E aí você precisa dar para o seu cliente, a nota é o básico, né? Então, por isso que a Bruna falou a questão da empresa. Você precisa ter uma empresa, se você quer realmente fazer as coisas certas, né? Dentro do empreendedorismo, você precisa pagar seus impostos, você precisa fazer ter uma contabilidade, o básico, e ter uma pessoa realmente, Priscila, eu não tenho como pagar um contador, eu não tenho, tô começando, né? Talvez Google. não tenho aquela minha sorte de ter uma mãe contadora, porque eu também não paguei ela, tá? Mas agora ela mesma já me furta ali o pagamento, mas é isso, você precisa ter algo, e o que você faz? Procura no Google, estuda. Gente, tem tudo de graça na internet, né? Hoje eu sigo alguns profissionais até que são de finanças, contabilidade. Inclusive o teu esposo, né? Que é da área também de investimento. A gente aprende muito e gratuito. Tem muitas coisas que eles dão ali sem estar pagando, né? Exatamente. Inclusive, eu quero trazer ele aqui qualquer dia, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Sobre investimento. Você também tem empresa? Precisa investir, tem que saber investir o dinheiro da empresa. Porque existe a diferença entre empresa e o funcionário. Você acaba sendo funcionário da tua própria empresa. Só que, no caso, você é teu próprio chefe. Mas tu tem ali teu salário. Então, é necessário você fazer isso. Claro que no início, né? Por exemplo, no início, eu não tive ainda não tinha ajuda do meu marido, que ele não era ainda dessa área, mas ele entendia bastante. Então, era só eu e ele ali. E aí a gente conseguia fazer, sempre muito organizado. Isso ajudou bastante, porque eu já vi alguns casos, já chegaram algumas pessoas, a gente dá mentoria sobre isso. O meu marido dá mentoria sobre isso. E a gente consegue perceber os primeiros erros que é lá no início. Que é quando começa, aí começa a ter acaba criando uma bola de neve. Vocês lembram que eu falei no começo sobre o investimento, né? O quanto eu na minha empresa não estava crescendo porque eu gastava tudo. Eu recebia e eu gastava, achava que todo o dinheiro era meu, né? Que na verdade não era. A empresa, para ela crescer, como que hoje as empresas crescem, elas ficam milionárias? É investimento, você tem que investir na sua empresa. Hoje eu já investi comprando equipamento. Hoje a gente está fazendo uma obra no nosso escritório, que é o nosso próprio escritório mesmo, não é alugado. Então, tudo isso é investimento. Como que a gente faz isso? Guardando e investindo, né, Bruno? Exatamente. Agora, tu falou sobre o escritório. Como é que tu começou com o escritório? Ai, Jesus. Como é que foi? Demorou quanto tempo pra 5 anos, não terminou. Não, mas assim, quando foi que começou mesmo? Que você falou, eu preciso de um local porque eu não tô conseguindo mais. Onde é que tu fazia antes? Era na tua própria casa? O que acontece? A minha área, como eu sou engenheira, a gente trabalha na parte de ISO 9014, a gente faz a gestão dentro das empresas, né? Então, necessariamente, os clientes não iam no escritório. Então, eu ia nas empresas. Então, para mim, foi mais fácil nesse quesito, né? Então, eu não tinha o escritório, eu fazia no meu notebook mesmo. Minha primeira aquisição de equipamento foi um notebook, né? E um celular da empresa. Eu já entrei com essa mentalidade, né? Hoje, por favor, vocês empreendedores que estão começando e não têm um WhatsApp comercial, por favor, é o mínimo. Por favor, é o mínimo. Básico. Dentista, né? Também, viu? Não vamos deixar no celular de vocês, que vocês vão perceber isso. No domingo. Você não sabe como é que é uma loucura ter o WhatsApp pessoal no profissional. Estão te ligando ali 10 horas, enfim. Mas e aí, quando eu comecei, eu falei pra vocês que eu saí da empresa, eu ganhei um dinheiro bom na rescisão. E eu fiz a besteira de construir. Eu já tinha um terreno, né? Eu falei, vou construir um escritório aqui. Cara, quando eu olhei na minha conta, só tinha, sei lá, eu tinha recebido bastante dinheiro e eu tinha acho que 5 mil reais. Eu falei, meu Deus, 5 mil reais só levantou. Não Aí fez eu falei, uma organização. pode parar por aqui, porque senão como é que eu vou viver? Porque eu não tava começando no empreendedorismo. Então, na minha cabeça era...
hoje, né? Se eu tivesse o pensamento de hoje, que eu Boa, tenho, boa, né? boa. Daqui Se fosse hoje, o que tu ia fazer? Eu ia investir esse dinheiro, por isso que a gente fala em investir, gente, investir é a palavra. Eu investir esse dinheiro que com certeza no outro ano eu teria muito mais, né? Teria o dobro, conseguiria ter construído e ter finalizado. Por isso que eu digo que tem 5 anos, esse ano que eu tô finalizando, cara, o escritório. Mas Mas também, vocês não estão combinados pra vamos... inauguração, viu? Que é um sonho, um sonho. Não, mas vamos ser sinceros, o escritório tá um Tá maravilhoso, luxo, tá tá um maravilhoso. luxo, tá um luxo, gente. Aí ela tá sendo modesta, aí, mas ela tá um luxo. E aí foi aí, então, que tu começou. E tá obra até hoje. Tá obra até hoje. Mas na minha parte, eu acho que é mais fácil, assim, que nem eu te falei. Eu tô fazendo o escritório já por outros motivos, porque eu trabalho com a parte de educação, né? Eu tenho umas ideias de trazer treinamentos, a gente faz mentoria, né? Então, a gente quer ter um escritório mais para isso lá. Pra expandir. Para expandir. E aí, diferente de ti, né? Que tem, o teu cliente precisa ir lá De um com espaço. você, né? No meu caso, eu fiquei ainda nesse consultório com essa sociedade em torno de uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos e meio, mais ou menos. E em plena pandemia, eu decidi, não, já deu, eu vou pro meu próprio consultório. Começou a saga. Eu lembro que foi em 2020, né, que foi a pandemia? Foi no meio de 2020, eu já tava naquela dúvida, o que eu faço, o que eu não faço. E como eu era era essencial, né? Eu podia atender, então tinha muita gente desesperado, querendo deixar a saúde bucal em dia. E, claro, com toda razão. Quando chegou no final do ano, eu falei, não, eu preciso do meu próprio espaço, porque eu tava já ali com uma quantidade de pacientes e não estava mais suportando ali, porque a gente dividia, né, os horários. Foi quando, graças a Deus, o meu marido já entendia das coisas. Eu iria alugar na época um local, só que o valor que eu iria alugar era basicamente o que eu iria pagar, digamos assim, de parcela para abrir o meu próprio consultório. Porque um consultório odontológico é muito caro. Já ia perguntar isso. É muito caro. É absurdo. Só uma cadeira vale um carro, né? É um carro, com certeza é um carro. Meu Deus do céu, dia desse eu vou lá entrar nesse teu consultório. E aí, eu fiz o consultório em plena pandemia. E eu orando, eu falando, Senhor, eu falei, mas eu tô aqui, eu já sou uma empresária de sucesso, eu botava na minha cabeça, sou uma empresária de sucesso. E graças a Deus que eu fiz isso, porque foi a partir dali que a minha vida realmente mudou. E eu fiz um espaço, na época era bem simples, nada de demais, mas consegui ter meu próprio espaço. E depois, quando foi esse ano, eu comecei a fazer uma nova reforma nele, já deixando, né, porque eu atendo todos os públicos, eu não tenho essa de, eu atendo público A, eu atendo público B, C, pra mim não, eu sou dentista e eu atendo pessoas, não importa se elas têm mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, são todas atendidas da mesma forma, com a mesma educação, com o mesmo luxo, com o mesmo tudo. E abri, e agora eu até dei uma reforma lá, para deixar mais bonito para os pacientes, que é a minha primeira casa. Nossa, eu acabo ficando mais tempo no consultório do que na minha própria casa, né? Então, não tem jeito, acabo vendo mais a Thay, que é a minha secretária, do que meu próprio marido, que quando você trabalha muito... É isso que acontece, gente. Que é normal, né? Na verdade, quando a gente está começando um negócio, né? Eu, esse ano, vim com uma outra pegada, que eu já ensino ao contrário, né? O dono da empresa sair ali do operacional e ir pro estratégico, né? Inclusive, tá me ensinando. No meu profissional, eu ensino isso, pego todos os segmentos, né? E a gente tá ensinando a questão da gestão. Mas isso quando... Por exemplo, a Bruna, né? Ela já tem a empresa dela, ela já tá num determinado tempo e ela quer fazer o quê? Fazer uma organização. Ela chegou para mim, Priscila, como que faz isso, a contratação? Então, a gente reformulou ali, passou algumas coisas para ela e ela fez, né? Então, já é um outro patamar na área do empreendedorismo, né? Quando a gente começa a empreender, né, Bruna? Não é fácil, não é fácil. Mas é tão gostoso, realmente, quando a gente é apaixonada, né? Que nem você falou ali. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que todo mundo... Algumas pessoas que me seguem aí, se vocês não me sigam, por favor. Sigam a Bruna.
sabem o quanto que a gente é apaixonada pelo que a gente faz e é isso que nos move. O empreendedorismo, o que move é a paixão. Se você não gosta do que você faz, cara, não vai dar certo. Isso é verdade. Né? Você sabe o que eu lembrei agora? Que na época que eu abri o consultório, eu te chamei, na época, a gente já se conhecia na época, eu te chamei para fazer uma sanitização. Que todo mundo precisava fazer a sanitização devido ao Covid, né? E eu coloquei, olha o poder do marketing, gente. Eu botei no Instagram, simplesmente botei só nos stories. E ela me falou depois que choveu. De cliente para ela, mas no caso foram clientes dentistas que me seguem e precisavam fazer esse serviço com ela. E da mesma forma que é quando ela posta no dela, aparecem clientes para mim, que ela faz a harmonização dela, gente. Acreditem, essa pele aqui maravilhosa. 15 anos. De 15 anos. Não é à toa. Não é à toa. Então, aqui ela faz uma harmonização facial bem natural, Bruna, bem bonita. Não conta o meu segredo, nada, que isso. Harmonização facial, todo mundo que você... Normalmente, você tá na rua, tem alguém que tá com preenchimento, provavelmente 60%, 70% das pessoas já fez um botox, já fez o preenchimento, já fez alguma coisa, uma lente, alguma coisa. E ela mesmo faz o preenchimento dela, tá? Se vocês entrarem no Instagram dela, ela tá lá se aplicando as agulhas. Mas tô mesmo, se eu sei fazer nos outros, eu sei fazer em mim, então eu mesmo faço. E aí você falou a questão da pandemia, né? Que todo mundo fala da pandemia. Como que tu se saiu na questão da pandemia? O que foi difícil ali pra ti? Realmente, qual foi tua dor? E como tu solucionou isso? Na época da pandemia, eu já estava no consultório novo e eu precisei, né? Ali, como eu tinha uma sociedade, a gente dividia muita coisa. Então, eu já estava no meu próprio consultório, o meu custo aumentou e eu precisava saber gerir aquilo ali de uma maneira mais... Como é que eu posso falar? Melhor. Eu já, modéstia à parte, eu já fazia uma coisa bacana. Mas eu precisava, porque agora era realmente a empresa. Então, eu estava saindo de uma empresa pequena e estava indo na marra para uma empresa maior. Então, eu acho ali que a minha parte mais difícil, mesmo de paciente, não era muito o marketing do paciente ali, de conseguir paciente, até porque eu já sabia qual era o meu público-alvo, o que eu queria, que na época era saúde bucal. Eu não focava muito em harmonização, época de pandemia, apesar de ter vindo muita gente para harmonização. Mas que eu ia perguntar, tinha. Aparecia cliente para você na época da... Bastante, inclusive para... Meu foco não era a harmonização, era mais a saúde bucal mesmo, né? De fazer um canal, alguma coisa, porque eu tenho uma equipe que trabalha, no consultório tem de tudo. Então, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, então aquele paciente, ele chega lá e ele não precisa sair para outro lugar, lá tem tudo. Só que o meu foco era esse, e aparecia muita, também assim, aparecia harmonização. Uma coisa também que apareceu bastante foram homens. O meu público masculino aumentou assim, mais de 50%, mais de 50% nessa época da pandemia até hoje. Então, o público masculino aí tá se cuidando bastante, tá, né? Ficou muito preocupada com essa época. Mas o meu problema realmente foi com relação à gestão, porque você começa a atender bastante. Quando você começa a atender bastante, se você tá sozinha naquilo, você se embaralha toda. E aí que foi quando eu comecei realmente com uma contadora, com a Diane, minha contadora maravilhosa, que tá comigo até hoje e cuida dos meus impostos. E o meu marido também, né? Que nessa época ele já trabalhava com isso e ele começou a organizar de uma forma diferenciada. Então, investindo mais, colocando o dinheiro da empresa, na verdade, de uma outra forma. Tenho também o meu salário. Então, foi aí que é a partir daí que a gente consegue fazer cursos, né? Sem afetar o nosso próprio salário, mas é um investimento da empresa no caso, comigo. Com o colaborador, né? Com o colaborador, E aí, a partir disso mas consegui resolver, como eu falei pra vocês, assim, segmentando mesmo. Então, na pandemia, tu cresceu. Cresci. Na pandemia, eu cresci.
Foi a mesma coisa comigo. Eu cresci na pandemia, foi muito engraçado pra mim. Engraçado não, né? Foi dolorido. Foi dolorido. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu mexo com gestão, né? A gente faz auditoria na parte ambiental, qualidade nas empresas. E aí, eu já tinha uma equipe na época da pandemia. Só que começou a chegar meus clientes e o que acontece? Eu terceirizo e deixo alguns colaboradores em algumas empresas. E aí, alguns clientes começaram, olha, não vai ter como, a gente vai fechar, e aí os colaboradores vão ter que sair, a gente vai ter que acabar o contrato. E eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar a rescisão desse povo? Tipo assim, porque não era uma pessoa, né? Eu tava preparada psicologicamente para demitir uma pessoa, não várias, né? E aí eu falei, te juro, eu cheguei em casa à noite, e aí tava passando o Fantástico, né, na época. E aí eu sentei e comecei a chorar. Eu chorei, chorei, chorei. E eu falei, meu Deus, como que eu vou... Porque nesse dia deu o lockdown. Nossa. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Porque não vai poder sair, eu vou ter que demitir a galera. E eu sou... Nossa empresa é muito humanizada, eu sou muito mãezona, sabe? Assim, acho que porque quando eu penso assim, no jeito que quando eu crescer, eu quero que todo mundo cresça junto comigo. Sim, isso é essencial. Eu não sou aquela empresária que só tá pensando no meu lucro, né? Realmente, todo mundo quer ganhar o dinheiro, lógico, mas eu penso em conjunto ali. Uhum. E aí, eu fiquei desesperada, vou demitir... E eu só pedi de Deus, me deu uma direção. E aí, na hora que eu pedi, eu falo, Deus é maravilhoso. Eu só olhei assim pra televisão, e aí tava passando o pessoal na China lá e tal, não sei o que. Fumaça, a sanitização, né? Eles fazendo que traziam saúde e tal. Como a gente trabalha com o meio ambiente, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho, né? A gente já fazia detetização, né? Em algumas empresas. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Sanitização. Aí eu fui fazer um curso na hora. Eu falei pro meu esposo, amor, pega aí, vamos fazer um curso. Vi na internet, um cara de Curitiba tava fazendo, ele tava bombando lá. E o curso dele foi maravilhoso, que foi tão rápido. Foi tão rápido o curso, que eu falei, é isso, a gente vai fazer. No outro dia, eu fui lá na minha mãe, peguei um material, sabe aquele borrifador, né? Eu peguei lá e eu falei pro meu irmão, tu que vai ser o sanitizador. Aí ele, cara, é muito legal quando a tua família entra contigo no empreendedorismo. Então, foi o meu esposo, o meu irmão, até minha mãe, às vezes, né? Só que como tava muito forte a questão do Covid, eu falei, como é que eu vou botar eles dois, que são meus amores, né? Minha vida, no combate ali. Eu falei, cara, se cobrem aí, vão. A gente começou a filmar, né? Fazendo que nem você falou, o marketing, ele é tudo. A gente filmou uma casa, te juro. Passou uma semana, a gente já tava atendendo 12 casas por dia. Por aí. Por dia. O poder do marketing. É, muito grande. E aí eu fui com você, né? Sim. Eu falei, Bruna, vamos fazer lá e tudo. E aí a Bruna fez. Cara, na Bruna, eu peguei sem brincadeira, eu acho que uns 30 dentistas. Eu até falei, eles estão te copiando. Eu tô achando maravilhoso, tá entrando o Pix. É porque o que acontece? Na época era necessária a sanitização. E os pacientes se sentiam mais seguros quando viam aquela plaquinha lá, né? Aqui foi sanitizado. E eu sou engenheira química, né? Então eu fazia manipulação, eu comprei o melhor produto. Eu falei, qual é o produto que realmente faz? Eu não aceito menos, né? Tudo que eu faço com qualidade. E aí eu falei, não, vamos pegar aqui. Era caro o produto na época. Lembra que naquela época até o álcool, né? É um absurdo de caro. Sumia, enfim. E aí, o que eu via, tinha concorrentes meus grandes, né? Que eu não falo que é concorrentes, assim. Eles estavam atendendo as indústrias. E aí eu senti uma dificuldade ali no pessoal das residências. Porque eles estavam cobrando R$800, R$700 para sanitizar uma casa. Eu falei, cara, é um absurdo. O pessoal já tá sofrendo aí, tem que pagar remédio, tem que pagar isso. Então a gente cobrava um valor muito menos que isso, né? E a gente conseguia atender a demanda das casas. Então a gente pegou as demandas residenciais e consultórios. Sim. Né? Que eram locais pequenos e a gente conseguia fazer. Então a gente deu um boom. Pra vocês terem noção, eu vou falar aqui de faturamento. Numa semana eu ganhei 30 mil. Em uma semana. Pra vocês com verem, a né? sanitização. Então eu falei, olha, eu tava chorando ali,
Para vocês verem como o empreendedorismo ele é alto e baixo. Eu falo que é uma roda gigante, Isso né? que eu ia falar. Que você que é empreendedor, saiba que da mesma forma que você um dia vai estar chorando, se acabando, falando, meu Deus, acabou, eu não tenho mais o que fazer. Calma, respira, põe a cabeça no lugar. Nossa mente é excepcional, assim, é uma coisa que a gente tem ideia no chuveiro. Verdade. Né? E isso é uma coisa certa. Eu sempre tenho um bloquinho de notas, o meu próprio celular, eu sempre anoto tudo que eu tenho de ideia, eu anoto. E no outro dia, calma, que a alegria vem pela manhã, né? E da mesma forma que sobe, vai ter um momento que vai cair. Isso faz parte do empresário mesmo, isso faz parte. A gente não quer, claro, mas existem momentos que são assim. Não existe só as coisas boas, né? Às vezes a gente posta lá, estando viajando, curtindo a sua família. Eu adoro viajar, inclusive. Né? E aí Meu não sabe problema o que teve ali por trás, né, nos bastidores, pra gente estar passando por tudo isso, né? Só a gente sabe o que a gente passa. Exatamente. Né? Então, foi muito legal, né, a nossa conversa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa interação. Esse foi o primeiro episódio do Pod Conexão, que a gente conversou aqui um pouco sobre a nossa trajetória maravilhosa, uma trajetória que foi realmente muito dolorida, mas que deu certo e tá dando certo, graças a Deus. Inclusive, estamos aqui falando com você aí do outro lado. Espero que dê muito mais certo, né? Vai dar e sim. a gente conversou aqui um pouco sobre captação de clientes. Sim. Né? A gente falou sobre o financeiro. A época da pandemia, que a pandemia... foi doloroso, que para nós duas foi maravilhoso, na verdade, em questão de faturamento. A gente, eu conheço algumas pessoas que falam, né, que alguns choram e outros vendem lenço, né? Então, é até dolorido falar isso, mas aconteceu com a gente. A gente vendeu os lenços. Visionários. Né? E realmente o empreendedor tá naquela... Quem é empreendedor, né, vai entender. A gente tem uma cocriação gigantesca. Eu acho que o meu esposo até fala pra mim, nossa, tua cabeça não para, né? Acho que Nem um minuto. Do mesmo jeito. É toda hora a gente pensando, 300 milhões de pensamentos aqui passando no momento. Mas qual é a ideia... né, do nosso podcast? Foi realmente esse primeiro episódio, vocês entenderem como foi na nossa trajetória, o que a gente fez para resolver essas dores, né? Então, eu vou deixar uma dica para vocês e a Bruna vai deixar outra, né? Eu vou deixar aqui uma dica para vocês que estão começando aí no empreendedorismo, a questão que foi realmente do financeiro. Porque, para mim, quando eu comecei, lógico, a gente começou com pouco, né? E aí eu vi, quando deu o boom mesmo, foi quando eu comecei a investir e guardar dinheiro para isso, né? Não usava todo o dinheiro da empresa, né? Então, lógico, tem períodos e períodos, eu não tinha como guardar R$1.000, né? Eu ganhava R$1.000. Como é que eu vou guardar R$1.000? Como é que eu vou pagar meus boletos, né? Estão chegando. Mas a empresa, consequentemente, vai crescendo e você tem que guardar aquela porcentagem ali, pelo menos uns 10% para tua empresa, tá? Sim. Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês hoje. E a minha dica para você é marketing. Eu acho que vocês ouviram falando muito sobre marketing, mas o marketing foi o que realmente deu um boom no meu consultório. Então, para você que é dentista, para você que tem um mercadinho, para você, todas as áreas, é necessário o marketing. Então, não desista do marketing. Eu sei que às vezes... você que está aí do outro lado, que já é empresário, está no início, às vezes dá uma preguiça, às vezes você se sente também desmotivado, mas não desista. Você precisa do teu marketing, seja no Instagram, seja no Twitter, seja em qualquer coisa, mas não desista, faça, porque é o que vai realmente hoje em dia, no mundo da tecnologia que estamos aqui, inclusive você que está vendo aí, isso é uma tecnologia nova, né? É um podcast. E que a gente está aqui para falar um pouco da nossa trajetória, para a gente dar soluções que você aí do outro lado pode estar precisando disso. E uma das coisas que realmente me diferenciou, eu tenho certeza, do restante, foi o marketing. E o marketing é maravilhoso para tudo, né? Então é isso. Vai ter muitos episódios aí. Vamos trazer convidados. A nossa ideia, a gente quer trazer
o investidor, a gente quer trazer um advogado trabalhista, a gente vai trabalhar nas dores, né, do empreendedorismo. Sim. Então, mandem perguntas, o que vocês têm dúvidas aí. Isso. Pra gente justamente desenvolver o nosso podcast, a nossa ideia aqui com vocês é realmente que a gente se torne uma comunidade e nos ajude, porque empreendedorismo solo é muito dolorido, né, Bruna? É demais, é muito dolorido mesmo. E, inclusive, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, @doutoradra.brunabraga. Eu fiz uma caixinha de perguntas que eu acredito que no nosso próximo episódio nós iremos aqui tentar resolver esses problemas e também, provavelmente, nós já teremos o nosso primeiro convidado, que é um convidado super especial. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos. Eu acho que você vai gostar do que você vai encontrar no nosso próximo episódio. Então, sim, Bruna, antes de encerrar esse episódio, gostaria de agradecer, né, a toda a nossa família, aos nossos esposos, né, que estavam lá com a gente, brigando lá na hora que a gente estava ensaiando. Roger, te amo. Olha aqui a declaração. A Bruna já declarou pro Renan 500 milhões de vezes. Fez o pitch de vendas deles aqui, hein? Já. Não, mas ele merece mesmo. A minha mãe, meu irmão, todo mundo que tá aqui por trás, que vocês não entendem o quanto que a gente tá aqui conversando, mas o que aconteceu por trás nos bastidores. É a mesma coisa do empreendedorismo, né? Isso não é nada. Então, se um dia vocês quiserem que a gente faça um episódio, por exemplo, só da Priscila pra ela contar tudo, podemos fazer um dia desse aí, que ela vai ser a convidada. Falar, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de seguir a gente no nosso Instagram. Temos todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. Estamos com tudo aí, esperando vocês nessa nova jornada. E ativa o sininho aqui do YouTube, tá? Que todas as vezes que a gente colocar aqui um novo episódio, vai aparecer aí pra vocês não perderem. Escreva, curta, compartilhe, manda pros amigos, pra todo empresários. Principalmente para aquele empresário que você gosta, você sabe que tem ali um futuro grande. Pode mandar pra ele, que eu tenho certeza que vai ajudar. Então, muito obrigada. Aguardo vocês no próximo episódio do podcast.